Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. E diz assim: Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Sempre haverá em nós uma luta entre a carne e o espírito. Isso ocorrerá até a volta de Jesus, onde nós receberemos um corpo glorificado. Mas, por enquanto, sempre haverá esse conflito dentro de nós. Então, quando você não sentir mais dentro de você esse conflito, é sinal de que uma delas venceu. E isso pode ser preocupante, pois o apóstolo Paulo mesmo disse que viveu esse grande conflito dentro de si, desejando o tempo todo se livrar deste corpo da morte. Ele disse assim, lá em Romanos capítulo 7, versículo 18 e 19, ele diz: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, mas não consigo realizá-lo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então Paulo fala que havia dentro dele um conflito imenso, e Paulo, nós conhecemos ele como um homem consagrado ao Senhor, que estava pronto a fazer sempre a vontade do Senhor, pregando o Evangelho por todas as partes do mundo até então conhecido. Por isso, muitas vezes nós não conseguimos fazer o bem também. Logo, não fazemos o que queremos, né? Como disse o versículo de hoje. Por isso que o inimigo, ele sabendo disso, diariamente ele tenta alimentar a nossa carne. Desde o café da manhã que nós tomamos, até passando pelo trânsito, olhando os outdoors, as pessoas da escola, do trabalho, celular, noticiários, até chegarmos no nosso jantar, tudo foi preparado para alimentar somente a nossa carne. Tudo ao nosso redor, para onde nós olhamos, tem estimulantes para manter o nosso corpo aceso, a nossa carne viva, os nossos desejos, os nossos prazeres sempre em alta. Parece que o nosso corpo, ele dita as regras, é ele quem manda em nós muitas vezes. Por quê? Porque durante todo o dia ele foi alimentado. Porque muitos de nós somos cristãos apenas de final de semana. Então, a alimentação que nós damos ao Espírito é pouquíssima ou quase nada. Paulo nos aconselha a investir numa vida no Espírito. E ele diz assim lá em Gálatas 5,16: Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Viva no Espírito, busque, peça ao Espírito Santo para que ele venha sobre você, invista nas coisas espirituais, alimente-se das coisas celestes, da Bíblia, da oração, de louvores. Envolva a sua casa em louvores, em oração, em adoração. Aumente o seu tempo na presença do Senhor. Isso é fácil? Não. Por quê? Porque nós temos uma natureza carnal que não gosta nada do que é espiritual. Então, todo movimento que você fizer em direção ao espiritual vai gerar um conflito. Paulo chamava isso de esmurrar a carne, tentando subjugá-la. É isso que nós fazemos quando nós investimos no espiritual. Nós também estamos esmurrando a nossa carne, nós estamos indo contra ela.
Nós queremos subjugá-la para que o Espírito viva em nós. Só assim nós não teremos tantas tendências para a carne. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo tinha essa preocupação em subjugar a sua carne, em lutar contra a carne, em não fazer a vontade da carne, para que a sua pregação não fosse mentirosa, para que a sua pregação não o envergonhasse diante das pessoas que poderiam dizer: ele prega uma coisa e vive outra. Para isso, para viver de acordo com a palavra que ele pregava, ele esmurrava o seu corpo, ele trabalhava o seu lado espiritual, ele buscava viver uma vida no Espírito, para que ele mostrasse às pessoas que é possível. É possível, quando a gente alimenta o Espírito, ele governa a nossa vida. Não é fácil? Ele mesmo disse que não é, a ponto dele esmurrar o seu corpo, a ponto dele declarar: quem me livrará do corpo desta morte? Mas, assim como Paulo, nós precisamos travar essa luta contra os nossos gostos, contra o pecado que habita em nós, para que a gente não venha a perder também a salvação, para que a gente tenha paz também, para que eu não venha a perder a minha salvação. Pelo contrário, assim como Paulo, eu também posso vencer, e eu também posso dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. O mesmo Paulo que disse que a luta era grande, nos mostrou que a vitória é certa, pois a carne é fraca, mas o Espírito sempre está pronto. O Espírito sempre vence. Queridos, muitas pessoas não têm paz por conta dessa guerra que existe dentro delas. E porque muitas vezes elas percebem que a carne está ganhando. E muitas vezes a gente fica como se estivéssemos sem controle. E muitas vezes a gente diz assim: mas foi mais forte do que eu. Eu não consigo me controlar. Eu não consigo mudar o meu gosto, não desejar aquilo que me traz prazer. Mas nós não estamos falando de uma luta de um lado só. Nós não estamos falando que nós estamos nas mãos da nossa carne, do nosso corpo. Nós estamos falando que existe um grande conflito, que existem dois lados. Então você não pode falar apenas de um lado. Não pode ficar somente dando os méritos a um lado, ou alimentando apenas um lado. É porque eu não consigo controlar, então eu vou fazer isso e vou ser feliz. Não, estamos dentro de um grande conflito. Então existe a carne, mas também existe o Espírito. E a palavra de Deus diz que se você buscar, se você pedir, o Pai vai te conceder o Espírito. E o Espírito entrando em você, ele tende a subjugar a carne, se assim você permitir. E aí ele vai mudando os nossos gostos, e aí ele vai tratando a nossa alma, e ele vai mudando a nossa vida, e ele vai ganhando espaço, se assim você quiser. Porque também se você quiser voltar à vida de antes, você vai voltar a ser carne, a viver somente dos seus prazeres, somente dos seus gostos. E você já sabe o que você vai colher. Por isso, o conselho de Paulo é: viva uma vida no Espírito e a carne será subjugada. Alimente o Espírito, busque o Senhor, ore mais, peça ao Espírito para te conduzir à presença do Pai. Deixa Ele reinar na tua vida. Deixa todos os teus problemas nas mãos dEle. Entrega a tua vida
a Ele, entrega o controle da tua vida para Ele fazer as modificações que forem necessárias. E claro que isso é difícil, e claro que isso vai doer, e claro que você vai sentir uma confusão dentro de você, assim como você percebe isso na vida dos teus familiares. Quantas e quantas vezes você orou por seu marido, por seus filhos, para que eles também tivessem uma experiência com o Espírito Santo, para que eles se convertessem, para que eles voltassem aos pés do Senhor. E quando você começou a orar, e orar é dar autorização a Deus de mexer naquela vida, e quando você fez isso, você já sentiu, você notou que parece que eles pioraram? Já teve essa sensação? Sabe por que isso aconteceu? Porque antes era só carne. Antes eles iam segundo o que o seu coração mandava. Agora que você orou, o Espírito Santo começou a trabalhar na vida deles e gerou uma confusão. E eles estão em conflitos e o inimigo se levantou porque viu que eles estavam em conflito e começou a tentar puxar eles de volta. E o Espírito puxa do outro lado. E por isso que parece que eles pioraram. Mas na verdade é um processo de mudança. Ou quantas vezes você mesmo diz, eu estava tão quieto na minha igreja, aí resolvi agora buscar o Espírito Santo e parece que está dando tudo errado na minha vida. Alguém já chegou a essa conclusão? Sabe o que está acontecendo? Você já fez uma faxina grande na sua casa? Quando a gente vai fazer uma faxina, a gente precisa tirar os móveis do lugar. A gente precisa colocar as cadeiras fora. A gente precisa tirar alguns objetos do caminho para que possa jogar a água, possa lavar. Então, no início parece que virou uma bagunça, mas na verdade é o início de uma arrumação. Então, quando você começa a fazer essa faxina, você percebe que tem coisas desnecessárias, você percebe que tinha um documento, papéis que você tinha guardado que não sabia nem que tinha guardado. Tinha coisas que você guardou por tanto tempo que não tem valor nenhum agora. Então você vai se desfazendo e você pega uma sacolinha para colocar aquilo que você não quer mais e você vai colocando, de repente você descobre que uma sacolinha é pouco. E aí você pega uma sacola maior, é pouco, você pega caixas e vai enchendo e aí você percebe como estava entulhada a tua casa. Agora imagina a tua vida. Então essa bagunça ou essas mudanças que estão acontecendo, que estão gerando conflitos dentro de você, e você diz, meu Deus, o que é que está acontecendo? Desde que eu resolvi buscar o Espírito Santo, agora a minha vida está transformada, está de cabeça para baixo. É Deus trabalhando, é o Espírito Santo querendo ganhar espaço, é Ele tirando coisas desnecessárias, é Ele arrancando de você algumas coisas que não te faz bem. Você não autorizou, você não pediu para que Ele fizesse as mudanças necessárias. Então isso vai gerar um conflito dentro de você, porque isso está maltratando a tua carne. Isso está indo contra a tua carne, contra os teus prazeres. E muitas vezes você pega peças que não tinham mais valor na tua casa, que não servem de nada, e você ainda segura nas mãos e diz, meu Deus, será que não é melhor eu guardar isso? Quem sabe um dia eu não vou usar. Então da mesma forma na tua vida você diz assim, meu Deus, eu vou ter que perder isso, eu não acredito. Isso sempre foi tão bom para mim, agora o Senhor quer tirar isso de mim? Esse é o conflito que Paulo estava vivendo. Paulo era um homem que perseguia os cristãos e agora estava sendo perseguido. Paulo tinha uma vida confortável e agora ele vivia de favores. Paulo, que antes tinha seu posicionamento junto com os escribas, com os estudiosos, agora vivia com pessoas desqualificadas, sem estudos nenhum. E a sua recompensa sempre era perseguição, sofrimento, açoites, naufrágios. A sua vida parecia que tinha sido destruída totalmente. Ele já não tinha mais controle de nada, e isso doía. E isso era difícil para ele aceitar todas essas mudanças. Mas no final, ele conseguiu, ele disse que combateu o bom combate, ele venceu porque o Espírito Santo sempre vence.
Então, mesmo que a tua vida esteja de cabeça para baixo nesse momento, encara assim, diz assim: Deus está fazendo uma reforma muito grande na minha vida. Deus está tirando coisas desnecessárias da minha vida. Está sendo ruim porque está doendo. São coisas que eu não queria me desfazer, mas eu dei autorização ao Espírito. Então eu tenho certeza que eu estou sendo trabalhado. E aquilo que Ele começou em mim, Ele vai terminar. Então deixa nas mãos do Senhor. Esse conflito que nós vivemos vai ser sempre constante, mas nós podemos ter o alívio quando a gente alimenta o Espírito, e aí o Espírito nos leva a uma alegria, como fruto que Ele mesmo gera em nós. Ele nos leva à alegria de muitas vezes não ter nada ao nosso redor que seja motivo dessa alegria, mas dentro de nós está uma alegria, está uma paz que só o Espírito pode gerar isso em nós. Como Paulo, se você for olhar para a vida de Paulo, todas as suas perdas, você diz assim: ele é um perdedor e ainda no final morre. No final ele foi executado. É como muitas vezes você olha para a vida de alguns cristãos e você vê tanto sofrimento e você diz: meu Deus. E você vê o cristão louvando, e você vê ele com paz, e você vê ele esperando a volta do Senhor. Isso é sinal de que a natureza espiritual está vencendo, apesar das perdas das coisas aqui na terra, porque nós não somos daqui nem viemos para ficar. Então, por que tanto apego ao que você está perdendo? Maior será o teu galardão, nada poderá se comparar à glória do porvir. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus domar essa tua natureza carnal. Permita que o Espírito Santo reine na tua vida. Vamos orar por isso? Deus querido, Pai amado, continua as reformas necessárias. Subjuga, Senhor Deus, a nossa carne, tira de nós os gostos por coisas que são tão passageiras, Pai. Nos ajuda a mantermos os olhos e o desejo por coisas espirituais, coisas eternas, coisas que nós viveremos para sempre com elas. Tudo nessa vida aqui é tão passageiro, tudo nessa vida aqui não vale a pena tanta luta e tanto apego por coisas que nós vamos deixar para trás. Ajuda o teu povo a ter uma visão espiritual de tudo, para que eles entendam que é necessário alimentar o Espírito, que a gente pare de dar alimento à nossa carne, que a gente pare de fazer o gosto da nossa carne, mas que a gente consulte sempre o Espírito, porque nós queremos viver no Espírito, nós queremos ter uma vida no Espírito. Nós queremos, como Paulo dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ajuda, Senhor Deus, ajuda-nos, porque sem a Tua força nós não conseguimos. Quando o Espírito sai de cena, nós viramos bicho, nós agimos segundo a nossa intuição, segundo as nossas tendências, as nossas inclinações. Nós acabamos magoando as pessoas ao nosso redor por uma língua solta, por um temperamento incontrolável. Mas quando o Espírito entra em nós, ele gera em nós as características de Cristo. E é isso que nós queremos, porque o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. E o Senhor tem trabalhado nisso para que nós voltemos a ter a sua imagem e semelhança, apesar do pecado que nos assedia o tempo todo. Não permita, meu Deus, que o pecado reine em nós, mas pelo contrário, que o Senhor seja entronizado no nosso coração, que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar, que possamos ser cristãos todos os dias, não apenas nos finais de semana, mas que possamos ser cristãos todos os dias em todas as nossas atitudes, no trabalho, na escola, na vizinhança, no ponto de ônibus, onde nós formos, que a gente seja cristão de verdade, que a gente tome decisões segundo o Espírito, que a gente faça a vontade do Pai, porque ela sempre é boa, santa e agradável. Obrigado por esse novo dia. Venha conosco, nos ensine a domarmos a nossa natureza carnal e todas as pessoas ao nosso redor vejam apenas o Senhor em nós
Que o Senhor reine em nossas vidas. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.